Quando questionado se outras civilizações poderiam existir em outros planetas no universo, Elon Musk deu uma resposta um tanto inusitada. Porque se tornar uma espécie interplanetária tem suas dificuldades únicas. Frequentemente perguntam a Musk sobre a existência de seres extraterrestres inteligentes e a probabilidade de outras civilizações existirem em algum lugar nas profundezas do universo. Em uma entrevista com o apresentador de podcast Lex Fridman, mais uma vez apresentou a pergunta. Musk respondeu dizendo que outras civilizações já existiram em algum lugar no universo, mas nunca foram capazes de se tornarem interplanetárias e é por isso que nunca vimos ou experienciamos evidências irrefutáveis de sua existência. Respondendo à pergunta do famoso paradoxo de Fermi, o qual propõe que matematicamente há milhões de civilizações no cosmos agora, então por consequência, se o universo está cheio de vida inteligente, onde está todo mundo? Elon disse, provavelmente havia outras civilizações em outros planetas que nunca se tornaram interplanetárias e morreram. Musk acredita que essas outras civilizações morreram antes de alcançarem a colonização interplanetária. Isso devido a guerras ou desastres naturais. A sua extinção foi inevitável porque eles não conseguiram passar pelo grande filtro. Ele argumenta que a civilização humana enfrenta a mesma ameaça de extinção se também não conseguimos alcançar o status de interplanetários. Alcançar este feito seria derrotar o grande filtro. Mas para verdadeiramente passar pelo grande filtro, uma habitação interplanetária deve ser autossustentável. Como ele diz, tornar-se multiplanetária é essencialmente um seguro de vida para a civilização humana, o que significa que garante a sobrevivência da humanidade. Numa outra entrevista com Lex Fridman, Musk comentou sobre a necessidade de chegar a Marte e por que a sustentabilidade é tão importante para a sobrevivência de uma colônia humana em sua superfície. Como disse, uma colônia em Marte deve ser autossustentável para passar por esse grande filtro. Se uma cidade marciana não pode sobreviver sem transportes regulares da Terra, então ela também será extinta se algo acontecer conosco. Isso significa que as consequências do mau planejamento e despreparo podem determinar o avanço da espécie humana. Para garantir o sucesso de uma colônia em Marte, muita pesquisa e engenharia são vitais para descobrir todas e quaisquer tecnologias e ferramentas essenciais para construir um habitat sustentável. Então, como se parece exatamente um habitat sustentável em Marte e o quão perto estamos de alcançá-lo? Em razão da viagem para Marte ser extremamente longa, muitas pessoas que optarem por fazer a jornada provavelmente nunca retornarão à Terra. E qualquer pessoa nascida em Marte provavelmente nunca sairá devido aos problemas de saúde significativos que ocorreriam devido à diferença de gravidade. Isso significa que um habitat autossustentável em Marte precisa de um constante abastecimento próprio de alimentos, água e oxigênio para seus habitantes. Considerando as condições inóspitas do quarto planeta a partir do Sol, isso será bem difícil e exigirá um planejamento monstruoso para garantir o sucesso da construção de um habitat, da agricultura e dos recursos hídricos. Como Musk costuma dizer, Marte é o planeta mais hospitaleiro e ao mesmo tempo hostil, o que significa que tem pouco a nos oferecer por conta própria. Entre os altos níveis de radiação e uma atmosfera extremamente fina, feita quase inteiramente de dióxido de carbono, será necessário muito equipamento de proteção para andar na superfície do planeta. A maioria dos pesquisadores até recomendou que, devido à alta radiação, a colônia em Marte seja construída abaixo da superfície, pois isso protegeria as comunidades dos raios ultravioletas nocivos. Musk sugeriu o uso de uma camada de solo marciano para revestir o topo dos habitats acima do chão, mas ainda não está claro se isso forneceria proteção suficiente. De qualquer maneira, para ser autossustentável, a colônia marciana precisaria construir com materiais já existentes em Marte, ou trazer os materiais necessários e descobrir uma maneira sustentável de produzi-los, uma vez que chegassem ao planeta. Sem habitats adequados, habitantes seriam incapazes de sobreviverem às duras condições da superfície. Além de precisar de abrigo, uma cidade marciana autossustentável também precisaria de uma maneira de crescer e produzir alimentos, e em suas especulações sobre o futuro de uma colônia em Marte, Musk afirmou que temos a capacidade de transportar conosco plantas e animais para o planeta, e que sua sobrevivência dependerá de nossa capacidade de construir instalações que possam acomodar vida não humana.
isso também coloca algumas das mesmas questões de construir um abrigo. Então, onde essas instalações seriam construídas e com quais materiais? Há uma chance de que possamos propagar e criar quaisquer plantas e animais trazidos para o planeta, assumindo, é claro, que eles sobrevivam à jornada da Terra a Marte. Mas também teríamos de ser capazes de criar uma maneira sustentável de cultivar com os materiais de Marte. Enquanto uma grande quantidade de vida vegetal poderia contribuir para os níveis de oxigênio, a quantidade necessária para sustentar a vida animal e humana é bastante considerável. Além disso, existe a questão das fontes de água recarregáveis. No passado, a sonda da NASA Mars Reconnaissance indicou a presença de rios e oceanos que uma vez existiram no planeta vermelho. Também existe gelo presente em cada um dos polos do planeta. Mas em razão dos polos de Marte serem tão frios quanto 150 graus Celsius negativos, o dióxido de carbono também pode congelar a essas temperaturas. E é difícil determinar se o gelo é de água ou de dióxido de carbono. A composição completa ainda não está clara. No entanto, em 2021, a sonda ExoMars, parceria entre a ESA, a Agência Espacial Europeia, e a Roscosmos da Rússia, detectou quantidades enormes de água no coração do dramático e majestoso sistema de cânions de Marte, Valles Marineris. Pelas observações, a água está escondida sob a superfície a aproximadamente 1 metro. Essa notícia foi muito comemorada por Elon Musk, porque Valles Marineris fica na região mediterrânea do planeta, onde as temperaturas são amenas e mais agradáveis, podendo chegar a 20 graus Celsius positivos no verão marciano. Por ser um cânion extraordinariamente largo e profundo, o maior do nosso sistema solar, Valles Marineris possui grande proteção contra a radiação. Além disso, se ainda possui água de gelo de tão fácil acesso, torna-se um lugar perfeito para iniciar uma colônia. Um grande debate quando se trata de criar um habitat autossustentável em Marte é a ideia de terraformação do planeta, ou fundamentalmente mudar a pressão atmosférica para tornar o planeta habitável sem a necessidade de complexos sistemas de suporte à vida. Como existe atualmente, a atmosfera de Marte é composta principalmente de dióxido de carbono, e é tão fina que qualquer ser humano morreria rapidamente sem o equipamento adequado. Um método proposto para mudar a pressão atmosférica seria liberar o CO2 que está atualmente preso na superfície de Marte. Em 2015, Elon Musk sugeriu lançar bombas nucleares acima dos polos para derreter o gelo que lá existe atualmente. No entanto, um estudo de 2018 publicado pela NASA na revista Nature Astronomy indica que não há CO2 suficiente no planeta para aumentar a pressão atmosférica em uma quantidade habitável. Também não temos a alta tecnologia necessária para tornar a terraformação possível, mas isso não significa que nunca teremos, pois Musk ainda tem alguns anos antes de planejar enviar efetivamente pessoas para Marte. É possível que novas descobertas e avanços da engenharia possam nos aproximar de responder essas questões de sustentabilidade. Há muita logística para trabalhar quando se trata de tornar-se uma espécie multiplanetária e passar pelo infame Grande Filtro. Elon Musk e a SpaceX certamente estão se preparando para a tarefa. Até que a primeira Starship esteja pronta e siga com destino para Marte, temos que esperar e ver como eles superam cada mínimo problema que aparece no caminho. Se você gostou do que viu, concorda ou discorda do que foi dito, deixe seu precioso comentário e vamos debater o assunto. Também considere ajudar o canal Expansão Astronauta no Apoie-se a continuar o seu trabalho. O link está na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.